Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Abílio. Nós abordamos temas de direito público e a aula de hoje, direito tributário. Como, portanto, vamos identificar as espécies tributárias? Cada uma delas. Então, vocês sabem muito bem, a gente já tem uma aula aqui no YouTube sobre o conceito de tributo, que é gênero, né? Toda prestação pecuniária compulsória, moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN. Mas como identificar cada uma das espécies tributárias? Se tivesse uma entrevista com o tributo, né? Na medida em que você não sabe previamente qual é aquela espécie tributária, como identificá-la. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Após o vídeo, ao final, peço que você possa se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e fortalecer aqui a propagação do conhecimento. O professor Abílio agradece bastante. Então, o gênero tributo e as 5 espécies tributárias apontadas pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, é aquilo que prevalece. Então, como identificar um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório e uma contribuição especial? Quais são as características, quais são as perguntas que nós devemos fazer nesta entrevista para identificar a espécie tributária, se o seu nome não for revelada, se o seu nome não for revelado, a depender da espécie, previamente. Então, inclusive esses painéis, muitos desses quadros aí, inspirados no grande professor Alessandro Spielborg. Muito bem. Primeira pergunta. Fato gerador é vinculado ou não é vinculado? Há contraprestação ou não há contraprestação em relação ao contribuinte? A arrecadação tem destinação específica? Aquele dinheiro arrecadado do tributo vai para uma atividade em especial ou não? Entra nos cofres, de uma maneira geral, da administração pública. Terceira pergunta. A promessa de restituição, o valor pago pelo tributo será devolvido ou o tributo não será devolvido? Claro, em um cenário aqui de uma cobrança tributária conforme o princípio da legalidade. Essas são as perguntas essenciais. E no final nós teremos um quadro comparativo que vai identificar cada uma delas. Muito bem, cada uma das espécies tributárias e as suas características. É importante aqui destacar o artigo 4º do Código Tributário Nacional, dizendo que a natureza jurídica de um tributo é determinada pelo fato gerador. É o fato gerador que identifica o tributo, sendo irrelevante a denominação e demais características adotadas pela lei. Pouco importa o nome dado. Às vezes, um ente federativo quer cobrar o mesmo fato gerador duas vezes. Bis e idem, o mesmo ente duas vezes, utilizando o mesmo fato gerador. Ou dois entes distintos cobrando bitributação sobre o mesmo fato gerador. Cada um dá um nome diferente. Mas você que quer ser advogado ou advogada tributarista, ou um analista, ou um membro do Ministério Público, magistrado, magistrada, precisa exatamente identificar aquela situação jurídica que é apresentada. O fato gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, a descrição normativa do tributo. Então, tem que analisar aquela situação friamente e, a partir das perguntas que foram formuladas aqui anteriormente, identificar a espécie tributária, porque podemos estar diante de uma dupla cobrança tributária de maneira indevida. É importante destacar que a natureza jurídica de um tributo é determinada pelo seu fato gerador para 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Por que eu digo essas três aí? Porque nós temos aqui, por exemplo, uma situação que é algo extraordinário, que é o caso dos empréstimos compulsórios, por exemplo, e aqui mesmo do imposto extraordinário de guerra, que é uma peculiaridade, em que esses tributos vão utilizar o fato gerador de um outro tributo. Então, na aula que nós temos aqui do empréstimo compulsório, a gente detalha isso, que o empréstimo compulsório, além de pegar o seu dinheiro emprestado, ele pega emprestado o fato gerador de um outro tributo. Então, a gente não pode identificar o empréstimo compulsório pelo seu fato gerador, mas imposto,
taxa e contribuição de melhoria, sim, em linhas gerais, com certeza. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta: fato gerador é vinculado ou não é vinculado? Quais são os tributos que o fato gerador é vinculado, que tem contraprestação em relação à pessoa do contribuinte? Vamos lá. Então, nós temos aqui como exemplo de tributo vinculado a taxa. A taxa tem que ter um serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição em uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. Também a contribuição de melhoria. Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Uma obra pública que implica em valorização imobiliária. Então, estamos diante de tributos vinculados, que é a contraprestação, o Estado faz algo para o contribuinte. Muito bem. E tributos não vinculados? Olha aí o rol. Os impostos. Não há contraprestação relativa ao contribuinte, artigo 16 do Código Tributário Nacional. Os empréstimos compulsórios também não há uma contraprestação ao contribuinte diretamente, não há. Há um destino de recursos para aquelas atividades do empréstimo que legitimaram a criação do empréstimo. Então, o dinheiro é destinado, a gente vai ver mais à frente aí, para guerra, para calamidade pública, para investimento, mas não há uma contraprestação pessoal ao contribuinte. Da mesma maneira, as contribuições especiais. Temos um vídeo aqui sobre contribuição de iluminação pública, e a contribuição de iluminação pública não tem contraprestação. É por isso que ela substituiu a taxa de iluminação pública, que foi declarado inconstitucional, porque a taxa tem que ser um serviço específico e divisível, tem que ter contraprestação. E a contribuição de iluminação pública, assim como as contribuições, de uma forma geral, não há contraprestação em relação à pessoa do contribuinte. Então, essa foi a primeira pergunta. É vinculado ou não é vinculado no tocante à contraprestação? Nesta entrevista tributária. Né? Então, uma outra pergunta na entrevista, para você desnudar, perceber que espécie tributária é esta, que está sendo objeto de uma análise: a arrecadação tem destinação específica? O dinheiro vai para uma atividade em particular ou não? Muito bem. Quais são os tributos que têm destinação específica, os recursos arrecadados? O empréstimo compulsório é para guerra, é para calamidade ou para o investimento público urgente e de relevante interesse nacional? As contribuições especiais, intervenção do domínio econômico, de categoria profissional, as sociais, a contribuição de iluminação pública, assim como o dinheiro também das taxas, seja do poder de polícia, seja da prestação do serviço público. O dinheiro tem destinação específica. Não tem destinação específica, os impostos são duplamente desvinculados ou desvinculado e desafetado, conforme doutrina, mas é importante você saber que o dinheiro dos impostos não tem uma destinação em particular, portanto. Maravilha. Uma outra pergunta nessa entrevista para identificar a espécie tributária é: existe promessa de restituição? Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Nós pagamos tributo para financiar a atividade econômica do Estado, atividade administrativa do Estado. O Estado só existe em razão do direito tributário, claro, plasmado na Constituição, mas sem recursos, o Estado não teria sua estrutura de agentes públicos, de poderes instituídos, de servidores e de políticas públicas. Então, nós entregamos dinheiro para a administração pública, via de regra, esse dinheiro não será devolvido para a gente, né? É para manutenção dessa máquina pública. Mas existe um tributo que há uma restituição quando ele é cobrado devidamente nos termos de lei complementar, que é exatamente aqui o empréstimo compulsório. Né? É um empréstimo forçado, não é o investimento no tesouro direto, que você está com dinheiro sobrando aí, vai fazer, vai emprestar dinheiro para a União para receber através de uma taxa pré-fixada lá na frente, por exemplo. Aqui não, você forçadamente terá que emprestar. E a contribuição especial, assim como os demais tributos, todos eles, não há restituição, salvo se a cobrança for indevida, que aí caberia uma ação de repetição de indébito, que será tema, portanto, de aula futura. Muito bem, e esse quadro comparativo aí é fundamental. Com ele, você tem exatamente a estrutura, o raciocínio lógico de todas as espécies tributárias.
no que tange à vinculação e à afetação, que é a destinação dos recursos. Então, imposto tem vinculação? Não. Tem destinação? Também não. Taxa já é o contrário. Tem contraprestação e tem destinação, da mesma maneira que a contribuição de melhoria, que tem a contraprestação, que é a obra, e o dinheiro é destinado para custear aquela obra pública que foi realizada, repor aquela despesa da obra pública. O empréstimo compulsório não tem contraprestação, mas o dinheiro tem que ser para aquela atividade. O mesmo aspecto vale para as contribuições especiais de uma maneira geral, do artigo 149, assim como a do 149A, que é a contribuição de iluminação pública. Maravilha, gente? Então, eu peço aqui que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, lhe agradeço por demais, e com isso a gente se despede com essa aula, que eu espero que tenha sido realmente muito útil para você, porque é um tema que cai bastante aí nas provas da OAB. Então, gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima, hein?